Os Incas. Os Incas formaram o maior império indígena na América do Sul, com territórios que se estendiam por mais de 4.000 quilômetros. Esse povo foi conquistado pelos espanhóis no século XVI. Machu Picchu é atualmente um dos grandes símbolos da civilização Inca. Os Incas foram uma importante civilização pré-colombiana que desenvolveu um vasto império na região. Ainda o Império Inca estendia-se por territórios que atualmente correspondem à parte da Colômbia até o norte do Chile e Argentina. Os Incas, assim como os Aztecas, constituíram uma civilização complexa, notabilizada pela construção de um enorme sistema de estradas. Essa civilização desapareceu a partir da conquista realizada pelos espanhóis no século XVI. A região andina, local onde se desenvolveu a civilização Inca, era habitada por grupos humanos desde aproximadamente 4.500 a.C. e antes dos Incas havia abrigado uma outra grande civilização conhecida como Chavin, em torno de 900 a.C. e 900 anos a.C. Os Incas, chamados de Quechua, dominavam a região de Cusco desde pelo menos o ano 1000. Porém, a partir do século XV, indicaram um processo de centralização e conquista territorial. O surgimento oficial do Império Inca aconteceu, segundo os historiadores, como o reinado do Sapa Inca, termo em que Quechua para imperador. Pachacuti. Durante o seu reinado, os Incas iniciaram a conquista territorial da região andina, processo que foi continuado por outros imperadores incas. Os Incas conseguiram construir um império territorialmente muito vasto, que se estendia por mais de 4.000 quilômetros desde a parte da Colômbia até o norte do Chile e da Argentina. Os povos conquistados por eles eram obrigados a pagar impostos e as regiões dominadas eram integradas ao império por meio de construções de estradas. Os Incas possuíram mais de 40.000 quilômetros de estradas, por ordem do Sapa Inca, e culturalmente absorvidas como o deslocamento de população quechua para essas regiões. O grandioso império dos Incas era denominado por eles próprios de Tayaintsu, Suyu, o Império das Quatro Direções em Quechua. Centralizado em Cusco, eram divididos em 4 grandes províncias: Chincha-Suyu Norte, Anti-Suyu Leste, Consti-Suyu Oeste, Cola-Suyu Sul. Os Incas construíram um império que era baseado em um sistema de governo conhecido como teocracia. Nesse sistema político, o governo sofre forte influência das crenças religiosas. No caso dos Incas, o Sapa Inca era visto como um descendente do Sol e por isso possuía poderes irrestritos. Os poderes do Sapa Inca chegavam, inclusive, a interferir na vida das pessoas e a determinar quando poderiam casar, viajar e mudar para outras áreas do império, etc. Além da grandiosidade territorial, o Império Inca era caracterizado pela grande diversidade de povos e de culturas dominadas pelos Incas. Quechas, estimada-se o Império Inca possui em torno de 6 a 10 milhões de habitantes. Nessa vasta população existiam pelo menos 30 idiomas diferentes.
A base da economia era a agricultura, que produzia tudo o que os incas possuíam. A alimentação baseava-se no milho e na batata. No entanto, os incas também produziam grandes quantidades de itens como algodão e pimenta. A fertilidade da agricultura dos incas era resultado do uso de uma técnica conhecida como curvas de nível. A produção agrícola era realizada nos ailus, que consistiam uma unidade social na qual um grupo de pessoas cultivavam um determinado pedaço na terra. Era dever do ailu produzir tudo o que fosse necessário para sua própria sobrevivência, além de pagar os impostos que eram devidos ao Sapa Inca. Cabia ao chefe do ailu, conhecido como curacá, fazer uma divisão igualitária dos alimentos produzidos e também auxiliar os membros de seu ailu que enfrentassem dificuldades. Além disso, os incas desenvolveram uma forma de trabalho compulsório que se chamava mita. A mita determinava que todo trabalhador inca deveria trabalhar para o Estado por um determinado período do ano. Assim, quando o imperador convocasse, os trabalhadores eram levados para trabalhar nas obras públicas de construção de estradas. Por exemplo, os incas, assim como havia acontecido com os astecas, tiveram sua decadência precipitada com a chegada dos espanhóis. Quando os espanhóis chegaram, as terras dos incas encontraram o império dividido entre os dois filhos de Huayna Capac, o último Sapa Inca, que havia morrido por volta de 1525 ou 1527. seus filhos, Huáscar e Atahualpa, disputavam entre si a sucessão do poder e por isso travaram uma guerra que enfraqueceu o império. Os historiadores registraram, por exemplo, o acontecimento de uma grande batalha em Quito que levou ao aprisionamento de Huáscar. O conquistador espanhol Francisco Pizarro aproveitou-se dessa divisão dos incas e realizou a conquista do império. O domínio dos espanhóis na região prosseguiu de maneira frágil por algumas décadas e enfrentou diversas rebeliões. A ocupação dos territórios incas pelos espanhóis levou à colonização daquela região correspondente ao atual Peru e o surgimento do vice-reino do Peru.